Olá você, já começo agradecendo mais uma vez a sua audiência. Sem você, este podcast não teria sentido. Começamos nesse momento mais uma edição do podcast Circuito Cultural Evento Legal. Podcast Evento Legal. Você sabe que é um podcast que foi criado como uma das metas de um grande projeto que realiza uma série de eventos no estado de Mato Grosso. E a parte de gestão desses eventos, a parte da gestão do recurso público envolvida nesses eventos, é algo que a gente trata com muita seriedade. Afinal de contas, é um setor que gera muitos empregos, gera renda para as famílias, leva entretenimento, movimenta toda uma cadeia produtiva. Ao mesmo tempo, em algumas situações, é um setor subdimensionado aos olhos da imprensa e aos olhos da própria sociedade, como se o setor de eventos fosse dinheiro desperdiçado quando determinada autoridade política alocasse recurso ali. Então a gente busca trazer à tona essa discussão, ouvir você, dar a nossa opinião e, mais que isso, ouvir alguns dos maiores especialistas do setor de evento do estado de Mato Grosso para mostrar o quanto eles se preparam para levar o melhor para a sociedade num setor tão importante que é a cultura, que é o esporte, que é o lazer, que é o turismo. Estou falando alguma coisa errada aqui, Joey? Absolutamente não. Então, por favor, se apresente para quem está chegando agora. Bem, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer poder sempre compartilhar desse espaço democrático onde a gente, primeiro, fala sobre esse universo que envolve o terceiro setor, que é muitas vezes desconhecido pelas pessoas, né? Ainda hoje, quando a gente fala terceiro setor, muita gente pergunta o que é terceiro setor. Exatamente. Então, não só falar desse universo, mas falar das oportunidades que o terceiro setor oferece, das oportunidades para quem está procurando uma nova alternativa profissional, enfim, falando de tudo que envolve essa realidade e através de ações sociais. Ninguém melhor que a própria sociedade organizada para mudar a sua própria realidade. E para mim é sempre uma oportunidade ímpar de aprender com os nossos convidados e de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com aqueles que estão interessados por esse universo. E o convidado de hoje, antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu quero que você, por favor, nos ajude, clicando ali no curtir, aqui embaixo. Clicando também aqui no ícone de inscreva-se, assim você se tornará seguidor, vai potencializar nosso canal. Também pode clicar aí no sininho para receber nossas atualizações e, mais que isso, compartilhar nosso conteúdo. Vai ajudar a gente pra caramba e a gente vai ficar muito grato. Obrigado. O convidado de hoje participou conosco de uma edição, de um evento importante que trata da culinária. Culinária é um dos braços da cultura. Através da comida a gente identifica o modo de vida de um povo e o que nos diferencia perante outras cidades, outros estados, outros países, outros continentes, é a nossa cultura. E para falar da cultura, da culinária... Gastronômica, que é maior, né? Gastronômica é maior que culinária ou culinária é maior que gastronômica? Espera aí. Quem vai responder é ele, o especialista. O chefe Carlos Miranda. A bola está no seu pé, meu irmão. Boa noite a todos, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui, obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu já tenho escutado falar muito bem do podcast, ontem eu assisti um pouco, no tempo que deu ali, e está muito bacana esse projeto. Eu entrei agora, conheci vocês agora no Qualifica Família e estou gostando bastante. Um projeto bem ousado, muito, muito bom. É uma oportunidade para todos, né? Exatamente. Aqui uma a gente compartilha conhecimento gratuito que com certeza pode despertar o interesse de alguém que está lá em casa assistindo. Fala, poxa, eu quero ser também um chefe de cozinha. Exato. Renomado, premiado e respeitado como Carlos Miranda. Antes de falar desse chefe de cozinha, premiado, respeitado aí no país inteiro, quem é Carlos Miranda, meu irmão? Poxa, abre seu coraçãozinho. Conta tudo. Pois é, essa pergunta todo mundo faz. Pois é, Carlos Miranda nem sempre foi chefe de cozinha, né? Eu sou formado em análise de sistemas, sou tudo a ver, analista de sistemas, tenho algumas pós-graduações nessa área, trabalhei muitos anos nesse ramo. Fui gerente de uma multinacional durante 20 anos, né? Sou de São Paulo. Acabei vindo para cá, voltando para Cuiabá, porque eu já tinha vindo, voltei para São Paulo, e aí voltei para Cuiabá novamente para assumir uma estatal telefônica.
Na época que foi vendida, privatizada, né? Como é que é o nome desse tal? A Telemate. 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 Você é Telemate, antigo mesmo, hein? sou, pô. Tô velhinho já, ó a barba branca. Eu lembrei aquelas filas para comprar aqueles primeiros celulares. Eu lembrei do povo famoso alugando o telefone. tijolão, né? É isso aí. Na época era Telemate, virou TCO, né? Era TCO e aí a Telefônica, que é a Vivo, acabou comprando ela, né? E aí privatizou. Então a gente veio para cá para fazer esse trabalho aí, que foi essa mudança aí para GSM e tudo mais. Isso na década de 90, né, Isso Carlos? faz um tempinho já, né? 2004, 2003, por aí, né? Caramba. Esse período. Então nem sempre eu trabalhei com cozinha, com gastronomia. Você falou aí, cozinha, gastronomia. Tem diferença cozinha e gastronomia? Culinária. Culinária, cozinheiro, gastrônomo, gastrólogo. Isso aí são palavras que batem na cabeça das pessoas, né? Cozinha, a cozinha nossa do santo dia de casa, cozinha da vovó, cozinha da tia, cozinha do papai que cozinha. Cozinheiro somos todos nós. Gastrônomo são todos os entusiastas que gostam de comida, que gostam de cozinhar e que gostam de servir pessoas. Isso é um gastrônomo. Entendi. Agora, quem faz nível superior, estuda uma faculdade, faz gastronomia, ele se torna um gastrólogo, que estuda a gastronomia, né? Então, é gastrologia? Gastrólogo. Gastrólogo. Pode ser. Vamos lá. Não existe certo ou errado, o importante é cozinhar. Vamos O dizer importante é a isso, comida né? tá boa. A comida tá boa. O importante é cozinhar, a comida tá boa. Mas tudo isso com técnica. Então, quando a gente começa a falar de cozinha profissional, aí a gente começa a subir um pouco o nível, né? Chefe de cozinha é um cargo. Tá certo? Chefe de cozinha é um cargo, é quem comanda uma cozinha, uma família. Como chefe de UTI. É um general que comanda uma equipe, exército. comanda financeiro, comanda tudo, logística, comanda tudo. Isso é chefe de cozinha, tá certo? Entendi. Mas nós todos, nível superior, faculdade, gastrólogo. E você é professor Sou professor universitário de gastronomia também. da Unic. Dou aula na Unic de gastronomia. Sou coordenador do curso de gastronomia já há 9 anos. Como professor estou há 12 anos, né? E há 9 anos eu assumi a coordenação aí da Unic na área de gastronomia. Mas, como eu disse, eu sempre gostei de cozinha, mas não vivia de cozinha, né? Minha gastronomia, a história com a gastronomia, com a cozinha, ela começou com 4 anos de idade. Meu avô era padeiro, minha avó era confeiteira. Meu avô foi proprietário da maior padaria de Presidente Prudente, São Paulo. Chama Pão Gostoso, tem até hoje essa padaria. Não está mais na família, Sim, mas ela existe até hoje. É a primeira padaria que surgiu em Presidente Prudente. É Pão uma padaria Gostoso. histórica. Olha uma aí. padaria histórica, chama Pão É igual o Gostoso. Chopão aqui. Exato. E aí tem ela até hoje. Então eu cresci dentro da cozinha. Porque eu cresci brincando dentro da cozinha. Minha mãe cozinhava muito bem, meu pai cozinhava muito bem, né? Professores de universidade e tal, mas De outras áreas. de outras áreas. Vieram para Mato Grosso também. Minha mãe chegou a ser secretária de educação, né? Meu pai era fiscal do estado. Aliás, eu conheci sua mãe. Com certeza, conheceu minha mãe na Secretaria de Cultura, Exatamente. né? Na Secretaria de Educação. Então eu vivi no meio da cozinha. E quando meus avós vieram para Mato Grosso, quando eles vieram para Cuiabá, exatamente, vieram morar em Várzea Grande. E meu avô veio para abrir a comissaria quando inaugurou o aeroporto Marechal Rondon. Comissaria fornecia comida para os aviões e para as empresas, que na época era Transbrasil, Varig, que hoje nem modificou tudo, e nem comida tem mais dentro do avião, né? Hoje é só barrinha de Tem um cereal. tira-gosto. Não tem comida. Mas naquela época tinha almoço, jantar, né? Era um acontecimento Isso, naquela era época, um né? acontecimento. Andar de avião era um acontecimento, sim. né? Hoje já não. Hoje virou... popularizou, ainda bem. Sim, Que claro. deu acesso A todos, a né? todos, né? Mas e aí eu vim para cá e eu brincava dentro da comissaria. Eu gostava de brincar lá, naquele processo industrial e tal. E sempre tive essa paixão. E aí, no meio do caminho, eu
gerenciando a Vivo, fiz gastronomia, formei em gastronomia, mas Hobby. para desestressar Sim. da pressão que eu vivia na outra profissão, né? Meta e meta. Meta e meta o tempo inteiro. Falei, poxa, eu trabalhava 15 horas por dia e tal. E um belo dia eu coloquei na cabeça, fiz um plano de negócios para mim e falei, vou virar a chave, vou mudar de profissão. Você entendeu? Mas assim, não é fácil você mudar de profissão. Mas nada disso foi feito de um dia para o outro. Assim. Não foi feito de um dia para o outro. Não. Vai amadurecendo, né? Foi planejado, foi amadurecendo, eu fui planejando, fui criando como que eu ia criar uma nova carreira para isso. Né? Então, primeira coisa, fiz a faculdade. Segundo, já fiz uma especialização na área de gastronomia. Terceiro, já peguei minhas férias, fui para fora do país. Fui trabalhar de lava-louça na Inglaterra, em Londres. Então, eu aproveitava as férias, ia para lá, arrumava um restaurante, trabalhava nele, voltava, ou seja, eu passeava e, ao mesmo tempo, olhava o que estava acontecendo e ia adquirindo experiência. Sem falar que eu já era formado, que eu já era um gastrólogo, né? Não podia falar, eu não me colocava como chefe de cozinha, porque para ser chefe de cozinha você tem que ter experiência. Estrada, né? Tem chefe de cozinha aí que não precisa ter faculdade. Ele é um chefe de cozinha porque ele comanda uma equipe, ele comanda uma família, ele comanda um restaurante, entendeu? Ele tem experiência. Na prática. Na prática. Então, eu fui fazendo esse plano de negócios e tal, e na hora certa eu falei, agora é a hora de virar a chave. E aí virei a chave, acabei saindo da multinacional com uma demissão premiada, vamos dizer assim, onde, devido ao meu contrato, eu precisava ficar 2 anos fora do mercado de trabalho, para não ir para a concorrência, né? Para não ir para Claro, para TIM. Sim. Tem isso nas empresas, né? Muitos anos, então eu tinha informações privilegiadas de algumas coisas, então eu não podia ir trabalhar para outra, né? E esses 2 anos que ficou para fora, que eu não podia trabalhar e tal, eu aproveitei e fui para fora do país. Espanha. Portugal. Eu fui para Inglaterra novamente, voltei para Londres, que eu gostei, e aí eu trabalhei em restaurantes em Londres, depois eu fui para Paris, de Londres eu fui para Paris, que é voltando, trabalhei em Paris e fui para Portugal, e trabalhei em cozinha em Portugal também. Do you speak English fluently? More or less. Então vamos continuar em português. Vamos começar em português, que vai ficar mais fácil. Eu já ia coçar a cabeça aqui, rapaz. Vixe, Maria. Esse aqui tá igual aquela filha daquele rapaz do comercial lá do Nordeste que estava no Canadá, lembra? Sim. Então ele passou 3 meses no Canadá para estudar inglês. Tô até agora tentando conversar com ele. Olha. Não sei quem que trava mais. Quem que trava mais? Mas isso é assunto para outro podcast, por favor, por favor. É duro que quanto mais estuda, mais vê que a gente está longe. Está muito longe, porque eu também cheguei lá, falei, poxa, eu falo um pouco, né? Falo um pouco de inglês, acho que eu não vou ter dificuldade. Cheguei na Inglaterra, inglês britânico, eu não entendia nada do que os caras falavam. Eu passei por isso. E a hora que eles querem falar rápido? Aí piorou, que o cara pega a raiva de você, não quer responder, ele fala rápido pra caramba, você não entende nada. Acabou. Não tem essa. Aí você tem que acalmar e tentar entender, pedir pra falar devagar e tal. Mas passei por isso também. Não, e a gente sai daqui com a ideia de que em 2 semanas você já tá sonhando em inglês. Exatamente. Né? 2 semanas eu tô falando. Tá tendo pesadelo. Isso é pesadelo. Tá tranquilo, exatamente. Teve uma história, a gente tá... Pô, aqui é uma conversa informal, né? Exato. Então, um amigo meu, chegou lá, também foi. Não, eu quero ter a experiência de ir pra cozinha e tal. Beleza, chegou lá e tava sem desodorante. Falei, cara, o cheiro aí não tá legal, vai lá na farmácia lá, compra o desodorante e tal. E ele não lê uma palavra em inglês, não fala uma palavra em inglês. De lá ele voltou com um negócio e pá. Eu olhei aquilo. Cara, era desodorante de pé, meu amigo. Não era de... Era o de chulé lá, poxa. Funcionou, mas funcionou, entendeu? Funcionou. Mas funcionou. Então acontece essas coisas. Mas o que importa é ir, meter a cara e aí eu passei esse período lá e depois eu voltei. E aí a hora que eu voltei, eu coloquei em prática
as coisas que eu aprendi lá, e quando eu vi, foi acontecendo, e aí eu já fui chamado para dar aula na universidade, primeiramente. Primeiro, a porta de entrada foi, Foi. a acadêmica ou você começou com um pequeno restaurante ou Não, trabalhando não. em alguma? Direto? Primeira coisa que aconteceu, quando eu voltei, eu fui convidado para dar aula de gastronomia na universidade. Né? E aí eu fui dar aula e falei, poxa, é esse caminho aqui que eu quero, vou traçar e vou montar algo para mim. E comecei a dar personal. Sim. Personal Personal, cooking. personal chef, né? Legal. Então, ela estava como personal chef, comecei como personal chef e fui elaborando o meu plano de negócios. Quando eu vi, 2015 eu já era chefe de destaque, e aí as coisas foram acontecendo, e aí veio o Prêmio Doma Nacional, 2018, depois 2020 de novo, depois 2022 de novo. O Prêmio Doma é considerado o Oscar da gastronomia brasileira. Âmbito é o nacional. Prêmio Nacional. Você É um teve uma prêmio relação nacional. com o pessoal daquela caçarola também ou não? Caçarola de ideias. Lá do Rio de Janeiro, Fui né? convidado no Rio de Janeiro, conheço o pessoal de lá, né? O chefe Alex Moreira e o chefe Márcio Moreira e Alex Ferreira, né? Os dois fundadores do Caçarola de Ideias. Tive contato com eles, sim. Eles faziam ali com a Ana Maria Braga, né? O Márcio Moreira O Márcio era Moreira. chefe de cozinha da Ana Maria Braga. Sim, exatamente. No programa, né? Isso. No programa. E aí eles fundaram esse grupo, que são chefes pelo Brasil inteiro. E eu tive a oportunidade de conhecê-los aqui em Cuiabá. Eles estiveram aqui fazendo um trabalho e eu tive a oportunidade de conhecê-los. E aí eu fui convidado para fazer parte desse grupo também. E fui várias vezes para o Rio de Janeiro fazer trabalho para lá. Tem o Vinícius, que é ex-masterchef, que é de Brasília, faz parte também. Então o Vinícius sempre vem para cá, eu sempre vou para lá também fazer trabalho. Então tem esse grupo, sim. E hoje, como é que está o Carlos hoje? Eu sei que você hoje é empresário no setor gastronômico em Mato Grosso, na área do turismo. Você tem um empreendimento que é bastante visitado e eu tive a honra de conhecê-lo, inclusive pessoalmente lá, né? Depois eu gostaria que você falasse da reforma que você está ou já começou, está começando, que nós estávamos falando disso, e também das suas ideias para essa área da gastronomia, alcançando também essa redução do impacto, ou melhor, criando impacto social, ensinando isso que pode se tornar também uma profissão para as pessoas que hoje estão aí sem saber que caminho seguir e às vezes numa zona de vulnerabilidade, a violência está aí, a questão das drogas também, os adolescentes, as crianças, as esposas que às vezes ficam sozinhas para criar seus filhos. Enfim, é uma porta de entrada maravilhosa a área da gastronomia, porque é algo que todo mundo precisa consumir. Sim. E se a pessoa aprende a fazer bem feito, com certeza vai ter uma boa fonte de renda, né? Tem algum plano em andamento nessa área? Olha, Johnny, é interessante falar sobre esse assunto porque eu falo que a gastronomia ela modifica. A gastronomia, ou seja, a cozinha muda as pessoas. É o que eu digo que a cozinha muda as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Eu passei por uma situação desconfortável e drástica, vamos dizer assim, onde eu perdi a minha família toda, né? De uma vez? Em 2012 até 2017, foi um período bem complicado ali para mim, que eu pensei realmente em desistir de criar essa nova carreira, porque eu era gestor, né, de uma multinacional, já tinha uma carreira consolidada de anos, e aí você trocar isso para criar uma nova carreira não é fácil, por isso que requer planejamento. E chegou no meio do caminho e aconteceu tudo isso. E eu ter sido convidado a ir para uma sala de aula, dar aula para ensinar as pessoas e falar sobre essa história, fez com que eu tivesse todo o alcance, vamos dizer assim, do sucesso que eu tenho hoje. Foi o que fez eu crescer automaticamente. É a sua base. Através da educação, ensinando as pessoas. Então a cozinha ela modifica. Hoje eu tenho um restaurante,
né? Sou empresário. Como é que chama o restaurante? Aquários Restaurante. Então, a Fica em- pessoa que vai lá em Bom Jardim, Procura o Aquários Restaurante, fica em Bom Jardim, Nobres. É um para quem não restaurante sabe, turístico. é onde tem aquela... como é que chama? A Lagoa Azul. A flutuação. Né? Isso, tem a flutuação e contempla a Lagoa Azul. Uhum. Fica lá. Aquele O restaurante gigante ali, bem montado, é o seu. Isso, exatamente. A gente tem uma reforma agora, antes do carnaval, e ele ficou maior ainda. Está mais aconchegante, está mais temático. Que legal. Está mais com a cultura de Cuiabá. Eu preservo muito a cultura. Por mais que eu não seja cuiabano, seja paulista, mas eu me considero cuiabano, né? Vou te dar um título na próxima vez. Que eu entrar na Agradeço. Me considero cuiabano, então eu preservo muito a culinária cuiabana, né? Meu restaurante serve culinária regional, culinária cuiabana, mas é claro, com técnicas de alta gastronomia, né? A gente aplica técnicas profissionais. Então, para você ter ideia, a minha carne seca com arroz, a Maria Isabel, a carne é nossa, ela é seca lá, ela é preparada lá. Não é comprada em açougue nenhum, tá? É uma carne própria da casa, do restaurante. Caramba. Legal, hein? E aí, eu vejo que a gastronomia ela tem terceiro setor, segundo setor, terceiro setor, ela tem muito para crescer. Uhum. Né? Eu vivo em eventos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E são eventos de 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, eventos famosos que acontecem no Brasil. Né? Agora mesmo, dia 20 de abril, agora, eu sou o tutor de um evento que vai acontecer aqui na Chapada. Gigante. Um evento que vai ter aí quase 8 mil pessoas. Zé Neto e Cristiano. Ah, é? Dia 20 Mas de abril. pode dar um spoiler pra gente do evento? Posso dar um spoiler. Chama Festival na Serra. Festival na Serra que vai acontecer na Lagoas das Conchas, aqui na Chapada. Zé Neto Cristiano e Menos é Mais. Então, ou seja, ano passado a gente fez o Léo Santana, chegou a 6 mil pessoas. Então, esse ano, quem organiza toda a praça de alimentação, que é uma churrascada gigante, né? A gente vai criar um parquinho de diversão lá dentro, com roda gigante de costela, com roda gigante de suíno assando. Caramba. Sim, a gente vai criar um parque de diversão lá dentro. São 30 chefes trabalhando, são 120 auxiliares churrasqueiros trabalhando no total. São 30 tipos de cortes diferentes sendo oferecidos. Então, que é para aproveitar da cabeça ao rabo do animal. Uhum. A gente já está falando de sustentabilidade. Então, esses eventos com a gastronomia, eles começaram a ter uma proporção que não é apenas um evento de churrasco. O gastrólogo, o gastrônomo, o chefe de cozinha foi lá e falou, olha, a gente tem que começar a fazer coisa diferente. A gente tem que proporcionar para as pessoas uma experiência gastronômica. Não é um simples churrasco. Uhum. Né? Então, isso está acontecendo no Brasil inteiro. E com isso, agora, a gente começou a falar de sustentabilidade. O que vira com o resíduo que sobra? O que vira com a latinha que está jogada lá no chão? Tem que ter um projeto de sustentabilidade. Onde entra aí o segundo setor? Estou errado? Me corrige. Está perfeito. Sim. Me corrige se eu estiver errado. Segundo setor, né? Então... Segundo o terceiro setor. Terceiro setor, né? O terceiro Isso, setor, perdão. É o terceiro setor que entra aí. Nessa parte de sustentabilidade, né? Reciclagem e tudo mais. Economia circular. Mas precisa do chefe de cozinha, do gastrônomo, de quem está à frente desses eventos, fazer o projeto, fazer acontecer isso daí. Para a gente poder ajudar todo mundo, né? Então, a educação, ela me transformou. E eu falo que a cozinha me transformou. Eu trabalhava 15 horas como gestor de uma empresa multinacional. Trabalhava. Hoje eu trabalho 36. Por dia. 36 por dia me falta dia. Você entendeu? Então hoje eu tenho 36 horas aí. Durmo 3 a 4 horas no máximo por dia. Né? Entre a minha vida pessoal, a minha vida como pai, que eu tenho um filho, o Henrico, de 2 anos agora, vai fazer 2 anos. Minha vida para cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, cuidar do restaurante, cuidar da faculdade, cuidar dos eventos, cuidar de consultoria,
Ou seja, a gente tem que se dividir em tudo. Só que eu faço isso muito feliz porque me modificou. Sim. Então Não eu é faço, um trabalho, não né? é um trabalho. Eu não levo como trabalho. Né? Eu levo como... eu não sei nem o nome de dizer, porque se a gente falar que leva como brincadeira, é ruim. Não é um trabalho. É que, na verdade, é que a gente É uma satisfação. A gente tem aí a cultura de considerar o trabalho como algo ruim. Na verdade, a gente tem que falar, é um trabalho, compreendendo que o trabalho é o que dignifica o homem. E o fato de fazer o que se faz bem feito, o que se gosta de estudar para aprimorar cada vez mais, e como recompensa entrega sempre o melhor, é elogiado por isso, então isso se torna uma diversão, como você falou, um entretenimento, porque a felicidade está todo o tempo ao seu redor. Inclusive, quando você está cansado, fala, poxa, mas eu estou entregando um trem diferente, acima da média. E é isso que a gente leva, meu irmão. Esse é o nosso cartão de visita. Eu acho que a ideia é essa, é você não fazer o igual. E você falou a gente sobre... precisa se reinventar, né? Exatamente, o tempo todo. Você falou sobre... Citou aí uma ação que tem a cara do terceiro setor, a reciclagem, e tem mesmo. Especialmente do ponto de vista de cooperatividade, né? As cooperativas atuam muito nessa área de reciclagem. Mas, assim, só para ampliar um pouco isso aí, o terceiro setor ele é tudo. O terceiro setor, todas as áreas sociais e a área ambiental, ela é 100% possível de ser executada com recursos públicos pelo terceiro setor. Porque essa é a razão da existência do terceiro setor. Primeiro, a execução de serviços públicos. E aí eu gosto de falar sobre isso porque ainda o Estado e a própria sociedade entendem de maneira enviesada o que é o terceiro setor. Quando um asilo, o diretor de um asilo, o diretor de uma creche privada, sem fins lucrativos, não de uma creche do Estado, mas de uma instituição privada. Quando ela vai numa autoridade, num deputado, ela vai num secretário, apresentar uma ação solicitando o dinheiro para que ela possa executar aquilo, ela não está necessariamente pedindo um dinheiro para ser ajudada por aquela autoridade política para fazer um serviço de interesse daquela creche. Uma creche cheia de crianças que não têm condições de ficar em casa, porque a mãe sai para trabalhar ou até mesmo porque a mãe não tem condições e ela precisa ir para a creche para se alimentar. Então, assim, ela está apresentando para o Estado uma parceria onde ela executa uma obrigação do Estado que recebe a nossa tributação para cuidar dessas mazelas sociais, dessas dificuldades, ou mesmo até desse fomento necessário, conforme a atividade não é uma mazela, não é uma crise social, mas é um fomento a um setor econômico que precisa de investimento do Estado. O Estado recebe tributos para dar estrutura para que os caminhões levem com mais rapidez o alimento lá para o Porto de Santos. Dar estrutura para que aquela criança que não se alimenta bem e atinge a sua capacidade de concentração, de raciocínio, ela se alimente melhor para poder estar na escola aprendendo. Então, tudo isso o Estado equaliza. Eu nasci, eu tenho comida em casa. Eu nasci, falta comida. Então, o Estado ajuda com a comida, ou ajuda com o emprego para o pai dessa criança para que possa comprar comida, e assim, todos crescerem com direitos iguais. Então, beleza. Então, o asilo, a creche, não pede nada. Ele apresenta-se para o Estado e fala, eu posso ser o seu parceiro. Sabe esse serviço que você tem a obrigação de fazer porque é de interesse público? Eu faço. E eu sou especialista nisso. Eu sou graduado, pós-graduado, mestre, doutorado nisso. E amo isso. Vou fazer com amor. E faço isso há 30 anos. Faz um concurso aí, você vai pegar alguém que vai decorar um monte de resposta, vai ser aprovado e não vai ter noção do que está fazendo lá na minha creche. Eu sei o que eu preciso fazer. Então, aí é essa visão que precisa ser dada. E aí nós temos alguns parlamentares que já entenderam isso há muitos anos. Por isso que são reeleitos com muita facilidade a cada mandato que tem. E eu preciso registrar aqui, independente de qualquer coisa, ele não está aqui, mas com certeza ele assiste o nosso podcast. Quero mandar um abraço para ele. O deputado Gilmar Dal Bosco, ele sempre proativamente procura a Cordimato para dizer, me apresente aí a sua lista de ações deste ano, para eu escolher quais projetos eu quero apoiar para que vocês possam executar serviços públicos aí. Ele nos procura proativamente. Então, é um exemplo de parlamentar que já entendeu o recado. O terceiro setor é um braço do Estado para a execução de serviços públicos e sociais e ambientais, e não
um setor onde tem instituições que vão passar o pires pedindo dinheiro, porque não é para quem pede, não é para a instituição, é para socorrer pessoas que precisam e o serviço está sendo prestado. Desculpa fazer esse recorte, tomar seu tempo. Não, exatamente. Eu acho que, por exemplo, o projeto Qualifica a Família, aí, que eu tive o prazer de participar, foi muito gratificante para mim, porque o feedback que eu recebi foi extremamente positivo com relação a estar dando instruções para pessoas que não têm possibilidade de receber essa instrução. De vir na Unic assistir. Eu ir lá dar essa instrução. Não é por deslocamento, até mesmo por carência mesmo, de não ter condição disso. Então, o fato de eu poder ir até elas e passar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre aquilo que ela está precisando ali naquele momento, escutar e a gente orientar e poder tentar modificar um pouco a vida dela, pelo menos naquele momento, ou eu vou modificar a vida dela pro resto da vida em alguma coisa que eu falei ali, né, que eu ensinei. E é legal, Carlos, até complementando o que vocês falaram, essa questão, o setor de alimentos, né, ele normalmente é uma alternativa para quem fica desempregado e às vezes está ali meio perdido, não consegue com tanta rapidez uma relocação profissional. E é normal a gente ver aí pelos bairros o cara que vende espetinho, o cara que vai fazer bolo, uma mãe que vai fazer bolo. E quando você leva esse conhecimento do que é preciso para poder empreender nesse segmento, eu acho que a gente está fazendo um trabalho social, né? Totalmente, né? Dando oportunidade para quem de repente está ali sem saber o que fazer. Totalmente. Na pandemia, no período de pandemia, isso aconteceu assim, drasticamente, né? Sim. A pandemia a gente sofreu essa questão aí drástica, porque as pessoas não podiam sair de casa, estavam reclusas. E aí, algumas foram demitidas. Vou viver de quê? Fazer o quê agora? Vou sustentar minha família como? E aí começaram a criar alternativas de vou fazer o pãozinho caseiro meu aqui, vou vender para o vizinho. E aí isso começou a vender para o bairro inteiro, não é verdade? Sim, claro. Ele começou a vender pão para o bairro inteiro e parará, isso se tornou um negócio. E ele percebeu que aquilo ele conseguia sustentar a família dele. Ele não voltou mais para ser empregado. Né? Ele está atento às oportunidades. Né? Ele não voltou mais. Ele falou, não, ele entendeu aquilo lá. Quantas e quantas pessoas eu ajudei pelo telefone, porque eu não podia sair de casa. Então, pelo telefone, me ligava, eu dava dica, olha, faz isso, faz aquilo, melhora o pão aqui nisso, ou pega seu espetinho, faz tal coisa, põe um delivery, né? Então, a gente tem essa função também, não é só porque eu dou aula na universidade, ou porque eu tenho um restaurante, ou porque eu dou consultoria aqui, nisso, naquilo, restaurantes grandes, ou o Brasil inteiro que eu rodo e festivais grandes, que eu não tenho a obrigação também de querer não. Eu tenho a obrigação também de ajudar as pessoas. Passar o conhecimento, quem segura conhecimento não sabe o que está fazendo. Eu uso sempre um termo que acho que você ia falar, a gente só soma dividindo, né? Ou quando a gente divide, a gente soma. A gente só Quanto mais divide, mais cresce. Quanto mais divide, mais soma, mais cresce, né? Sozinho ninguém vai longe, não. Ninguém consegue subir sozinho. Me diz um que subiu sozinho. Bill Gates? Não. Será? Será? Tem certeza? O dono do Facebook? Sozinho? Mark Zuckerberg, né? Será? Não vai. Tem certeza? Eu acredito que não e tenho certeza que não. Né? Sim. Tenho certeza que não. Sempre teve um do lado ali que deu uma ideia ou algo que foi pego, né? Ensinou alguma coisa que ele pegou. Com certeza. Não é verdade? Ô, Johnny, a gente deixou passar batido um momento importante do nosso porque podcast. na verdade eu não quis tocar no assunto antes, porque eu fiquei sabendo que o Carlos é muito emotivo, né? Ele se emociona com muita facilidade. Eu imaginei. E aí quando ele descobrir que esse copo que tá ali embrulhado é um presente que a gente vai dar para ele, ele vai chorar. Poxa. Vai chorar ao vivo aqui. Eu já tinha reparado, aí eu olhei e falei, mas faz isso aqui agora? Nesse momento? Fizeram agora? É agora.
Agora? Aqui nós temos que nosso negócio, na verdade, é fabricação de brindes. Podcast é hobby. O podcast é hobby, porque o brinde foi feito agora, na hora. Exatamente. Tô brincando. Puta, agradeço, muito obrigado. Vai servir muito. Eu tomo bastante café de manhã, vocês não têm ideia. É isso. Hoje, por a hora que eu favor. cheguei aqui, me ofereceram café. Eu falei, não, obrigado, já tomei bastante café hoje. Já está eletrizado o suficiente. Já tá suficiente. Próximo café que você for tomar de manhã, tome nessa caneca. Vai ser nela. Faça um registro. Deixa comigo. Poste em suas redes Com e marque certeza. a Cor de Mato, marque a Com DNA certeza. Compliance, o Joy. Com Olha, certeza. você falando da autoridade que manda no estado de Mato Grosso, chegou por aí. Não vamos fazer um suspense. Daqui a pouco a gente cita quem é. Senão já dá spoiler. Spoiler. Mas é isso, pessoal. Bom, eu Conversa boa. quero deixar você bastante à vontade, Carlos. Eu sei que você tem uma agenda de fato lotada. A gente estava brincando, mas de fato a gente sabe da sua agenda comprometida. E assim, algo que a gente não tem abordado aqui, que você acha importante deixar registrado, mandar um abraço para alguém, ou enfim, falar do seu plano futuro. Considere-se aí abraçado por nós e à vontade para deixar o seu recado final para nosso público. Eu quero agradecer aí a Cor de Mato por ter tomado essa iniciativa, né, de entrar, vamos dizer assim, nesse mundo de dar oportunidades para as pessoas. Por mais um podcast, também é uma oportunidade que as pessoas têm de vir aqui, falar, expor seus pensamentos, sua opinião, e isso ajuda a modificar muita coisa, né, para quem está ouvindo lá. E essa questão não pode parar com esses eventos sociais, Sim. esse apoio para o terceiro setor, vamos dizer assim, onde a gente possa dar instrução. E realmente, o Brasil ele necessita de educação, Sim. instrução, sempre. Sempre foi isso. Sempre foi isso, né? E quanto mais a gente puder ajudar, quanto mais a gente puder fazer, eu, na minha área, na minha especialidade, que é a especialidade da gastronomia e a especialidade da cozinha, eu estou à disposição de vocês, tá? Maravilha. Johnny, eu quero só deixar registrado que eu sou um amante da comida. Não é à toa que eu estou meio acima do peso. Se você é o amante, eu sou o marido. Então, eu quero deixar registrado que a minha agenda sempre está livre para convites. Para degustações. Vamos marcar uma, com certeza. Não, mas, Carlos, Vamos marcar, sim. como você bem disse, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer recentemente. A sua história, a sua vida, pelo que você passou e a felicidade que você transmite quando você ensina. Queria deixar isso registrado desse primeiro projeto que a gente fez junto, porque obrigado. eu tenho certeza que é o primeiro de inúmeros outros que a gente vai estar caminhando juntos, de ter levado um pouco de conhecimento para as pessoas, falar de um assunto tão importante que é dar oportunidades. Sim. Né, para pessoas que às vezes estão ali realmente sem saber o que fazer e dar oportunidade dizendo, olha, não é difícil, mas tem todo um cuidado que precisa ser dado, porque mexer com alimento também tem a questão de higiene, como... Exatamente. etc. Então, as dicas são fundamentais e reitero, o prazer que você demonstra em ensinar, eu acho que você perdeu tempo de vir para esse universo, né? Embora você já esteja aí há alguns anos, né? Mas a gente às vezes se encontra naquilo que a gente faz e quando a gente faz o que a gente gosta, isso ilumina a vida das outras pessoas. Então, parabéns, cara, por isso. E para nós realmente é uma honra poder compartilhar disso. E aguardem, quem está aí nos assistindo, aguarde que muitos projetos virão aí em breve, né? Nessa parceria. O professor Carlos não sabe a sarna que ele arrumou agora. Né? A gente gosta dessa sarna. Né? É isso. Bom, da minha parte, agradecer a todos por terem acompanhado até aqui esse bate-papo e dizer que a plataforma Estado Amanhã, que é mais um dos projetos da Cor de Mato, oportuniza conhecimento. O curso que foi ministrado pelo professor Carlos será lançado em breve dentro da plataforma, então continuem acompanhando. São cursos gratuitos, é claro, cursos objetivos, dando dicas para quem tem interesse por esse segmento, para quem quer conhecer o terceiro setor. Então não perca a oportunidade de
aprofundar um pouco do conhecimento e aí, havendo mais interesse, procurar, de repente, aprofundar ainda mais o conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima. É isso aí, Dr. Joey, Carlos, só agradecer realmente a sua generosidade de participar do projeto Qualifica Família numa condição diferenciada. Você atendeu prontamente, você entrou com um conteúdo maravilhoso que você cedeu gratuitamente para o projeto, muito profundo e importante para quem quer continuar os estudos após aquele período de aula que nós tivemos. Enfim, que Deus continue iluminando a sua vida e esse coração gigante aí possa continuar batendo forte em favor do próximo. Este programa, podcast Evento Legal, não é patrocinado, ele é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Também tem um braço pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, e ele é subsidiado por emenda parlamentar impositiva do amigo e deputado Dilmar Dal Bosco, que está sempre junto com a Cordimato nas suas ações sociais, ações ambientais. Ele é um apaixonado pelo universo do esporte equestre, mas ele está sempre atendendo os pedidos da Cordimato em todas as áreas sociais: educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia, até na área do garimpo. Capacitação. Ele é um dos idealizadores do projeto Garimpo Sustentável, ele que viabilizou, ele que identificou uma oportunidade para trazer um projeto que trouxesse luz para um setor que a imprensa só apresenta alguns problemas que pontualmente ocorrem por alguns que trabalham à margem da legalidade. Mas os que trabalham na legalidade, aos que trabalham com dificuldade de regularização, porque o sistema é moroso, porque às vezes o Estado não dá atenção para o pequeno, só para o grande, esses não tinham uma voz que falasse por ele. E o deputado levantou uma bandeira e pediu para a Cordimato encampar uma ação nessa área. A gente entrou e ele sempre junto conosco, apoiando e defendendo os interesses desse setor, do trabalhador, da família, da criança, do filho, da esposa, do garimpeiro que está lá naquele distrito abandonado, embaixo de uma lona. Ele falou, vamos saber o que está acontecendo, o Estado tem que ir lá ouvir. E estou agradecendo isso aqui porque ele já está agendado, inclusive, para participar com a gente de um podcast. E aí ele vai aprofundar um pouco mais sobre de outras coisas que ele faz também. Mas eu não podia deixar de perder a oportunidade de citar o deputado. Ele está longe daqui, ninguém sabe onde ele está uma hora dessa. Daqui a pouco não estou puxando o saco dele, ele não está nem vendo eu falar aqui. Daqui a pouco ele chega por aí. Está nos bastidores ali, daqui a pouco ele entra para gravar um podcast com a gente. E eu quero reforçar o agradecimento ao Governo do Estado, que confia nos trabalhos da Cordimato, também à Assembleia Legislativa, neste caso, por meio do deputado Dilmar Dal Bosco, que tornou possível o podcast Evento Legal. E o Qualifica Família é um dos projetos que foi realizado lá no Pedra 90, ensinando gastronomia, ensinando gestão de redes sociais, para que a esposa faça comida, o filho faça foto da comida e venda nas redes sociais ali na comunidade, gerando emprego, gerando possibilidade de renda aos que mais precisam. E coisa rápida. Quem não gosta de comida bem feita, porque ensinada por ele, com certeza o resultado é perfeito. Obrigado pela audiência. Clica aqui no curtir, clica no se inscrever, clica no sininho, compartilha nosso conteúdo e continue nos dando a honra da sua audiência. Fique com Deus e até a próxima.